Nesse vídeo eu vou te explicar os principais detalhes sobre o HELP, que é o mais novo programa aí de parcelamento criado pelo governo federal, que promete reduzir em até 90% os valores referente multa e juros dos débitos em atraso aí com o Simples Nacional. Um detalhe muito importante é que esse parcelamento se estende também aos microempreendedores individuais que possuem lá parcelas em atraso referente ao seu pagamento mensal. Então, se você está com débitos em atraso referente ao Simples Nacional ou então ao microempreendedor individual, acompanhe esse vídeo aqui comigo, porque essa é uma ótima oportunidade para estar regularizando aí essas pendências e ficar em dia aí com a Receita Federal. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar rapidamente. Caso você ainda não me conheça, eu me chamo Pedro, sou contador aqui na Cury e aqui no escritório nós somos especialistas em negócios digitais. Então, se você tem um negócio aqui no digital e está precisando de ajuda, não perde tempo, é só me chamar lá no WhatsApp. Eu vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo, então é só me chamar, contar aí o que está acontecendo, que com certeza aí eu vou conseguir te orientar, beleza? Aproveita também, já deixa o like nesse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu tô aqui trazendo bastante conteúdo de qualidade que eu tenho certeza que vai ser bastante útil para você. Bora pro nosso conteúdo aqui então. Indo direto ao ponto, então, o HELP vai funcionar da seguinte maneira. A primeira coisa que a gente precisa entender, então, é que esse parcelamento ele vai acontecer em duas etapas. Na primeira etapa, a gente precisa calcular um valor de entrada que a empresa precisa pagar referente ao total do débito, sendo que essa entrada ela pode ser parcelada em até 8 vezes. A parcela mínima, então, para as empresas aí que não são microempreendedores individuais é de R$300 e para os MEIs, então, a parcela mínima referente a essa entrada é de R$50. Então, nessa primeira fase, que vai de maio a dezembro agora de 2022, a empresa ela vai estar pagando somente a entrada referente aí à adesão ao parcelamento. Somente depois de terminar de pagar a entrada, então, é que se inicia a segunda fase do parcelamento, aonde então, depois de descontado esse valor da entrada do total lá do débito da empresa, aí sim vai ser calculado aquele desconto referente aos juros e multa, que vão aí de 65% a 95%. Significa então que a empresa ela não vai pagar nada menos de imposto do que aquele valor normal que foi calculado de Simples Nacional. A redução aqui, para que você entenda então, é somente referente aos juros e multa pelo atraso aí desses impostos que você não pagou. Para a gente saber então quanto a nossa empresa ela vai receber de desconto lá no total de multa e juros que a gente precisa pagar referente aos nossos débitos em atraso, é preciso fazer um cálculo que eu vou te explicar agora como deve ser feito. A primeira coisa que nós precisamos fazer então é calcular o percentual de redução de faturamento que a empresa teve, então comparando os períodos aí de março a dezembro de 2019 com o período de março a dezembro de 2020. Feito isso, identificado então esse percentual de redução de faturamento da empresa, a Receita Federal disponibilizou uma tabela com modalidades que eu vou mostrar agora na tela para vocês. Agora eu vou explicar então como vai funcionar para a gente descobrir qual o valor da entrada que a empresa irá precisar pagar referente ao total dos débitos e também quanto de redução aí nas multas e juros essa empresa ela vai ganhar, dependendo aí do percentual de redução do seu faturamento lá daquele período de 2019 e 2020, certo? Conforme a gente pode ver aqui então na tabela disponibilizada pela Receita Federal, a gente tem as modalidades aqui referente ao parcelamento do HELP, certo? Aqui na modalidade 1, então, a gente pode ver que se a empresa ela não teve redução da receita bruta lá naquele período de 2019 comparado com o mesmo período lá de 2020, então se a empresa acabou faturando até mais em 2020 do que 2019, a empresa vai se enquadrar aqui na modalidade 1, certo? Significa então que o valor da entrada para essas empresas então que não tiveram uma redução aí de receita bruta, o valor da entrada então do total do débito lá referente a Simples Nacional precisa ser de 12,5%, lembrando que nessa entrada não há qualquer tipo de redução, certo? Então você vai estar pagando aqui o valor de entrada, esses 12,5% você vai pagar inclusive multa e juros normal, conforme está calculado lá, e depois sim, na segunda etapa, então o saldo remanescente, aí depois de você terminar de pagar a entrada, nesse saldo você vai ganhar um total aí de 65% de redução no valor de multa e juros lá que você precisaria pagar. Significa então que no pior dos casos, tá, se a empresa ela não foi prejudicada em relação aí ao faturamento do mesmo período aí de 2019 e 2020, no pior dos casos, você vai conseguir aderir ao HELP e vai conseguir 65% de desconto lá em juros e multas, certo? Fazendo um cálculo bem resumido para que você entenda então como vai funcionar essa sistemática aqui do HELP, eu até vou abrir a calculadora aqui para a gente fazer
uma simulação. Então vamos supor que a sua empresa lá tem um débito total com Simples Nacional, certo? De R$10.000, tá? Lembrando que esses R$10.000 a gente já está contemplando multa e juros, certo? Não é o valor original lá no cálculo do Simples. Então você tem lá R$10.000, você se enquadra aqui na modalidade 1, então na primeira fase desse parcelamento você vai precisar calcular 12,5% sobre esse total de R$10.000, que a gente vai ver agora quanto que dá então. A gente vai pegar R$10.000 e multiplicar aqui por 12,5%, significa que você vai precisar pagar R$1.250, certo? Esse valor ele pode ser dividido em até 8 vezes, lembrando que a gente tem uma parcela mínima aqui também de R$300 para as empresas aí, enquadradas como E, ME ou EPP, e a gente tem também uma parcela mínima de R$50 para as empresas aí do MEI, certo? Esse parcelamento da entrada, como eu falei, ele acontece de 31 de maio a 31 de dezembro, sendo que a segunda fase do parcelamento, né, ela vai acontecer então a partir de janeiro de 2023. Então, depois que você pagar esse valor da entrada, então a gente tem R$10.000 menos os 1.250 que a gente calculou, a gente tem um saldo aí então que a gente vai precisar pagar de R$8.750. Agora sim, sobre esses R$8.750, a gente vai ter uma redução de 65% no valor de juros e multa, certo? Depois de aplicar então esse percentual de redução, o valor que sobrar poderá ser parcelado em até 180 vezes, observando ainda nesse momento também a parcela mínima de R$300 para as empresas normais, aí, ME ou EPP, ou ainda R$50 para aquelas empresas que são MEIs, certo? Então essa é a dinâmica do parcelamento, assim que vai funcionar a primeira e a segunda fase, beleza? Seguindo aqui na nossa planilha, então, aquelas empresas que encontrarem um percentual de redução de 15%, ou seja, em 2020, comparado a 2019, essa empresa teve uma redução de 15% na sua receita bruta, essa empresa, então, precisar dar de entrada 10% então do valor total do débito e depois ela terá uma redução de 70%, tá? Sobre o saldo remanescente aí da sua dívida. Observando as mesmas regras aí do exemplo acima, tá? Aí depois a gente tem aqui a modalidade 3, 4, 5 e a 6, certo? Cada uma delas então vai aumentando o percentual aí de redução da receita, sendo que o máximo então, digamos que a sua empresa em 2020 ela não teve nenhum tipo de faturamento, a empresa aí ficou inativa em 2020 por conta da pandemia, alguma coisa nesse sentido, certo? Lembrando que a empresa ela não pode estar aí baixada, certo? Se a empresa ela foi baixada, ela não consegue aderir a essa modalidade de parcelamento aqui. Então vamos supor que a sua empresa ela teve lá um percentual de 80% ou mais de redução aí da receita bruta comparada ao ano de 2019, significa então que ela vai precisar pagar apenas 1% referente ao valor da entrada e ela vai ter 90% de redução aí referente aos encargos com multa e juros do total aí que você deve com o Simples Nacional, beleza? Aqui embaixo ainda a gente tem uma informação muito importante, tá? Conforme eu estava falando para vocês, até vou ler na íntegra aqui o que tem aqui no manual do HELP, certo? O contribuinte que obteve aumento de receita bruta no período de março a dezembro de 2020 ou que não tenha entregado qualquer declaração que possibilite o cálculo da receita bruta do período, adotará a modalidade 1, redução de 0%. Ou seja, no pior dos casos, mesmo que a sua empresa aí tenha encontrado outras fontes aí de receita, tenha inclusive aumentado a receita, né, em 2020 comparado a 2019, todas as empresas que possuem débitos referentes ao Simples Nacional poderão aderir ao HELP, certo? No pior dos casos, vai precisar dar 12,5% de entrada e ter uma redução aí de 65% no valor remanescente aí da dívida, beleza? Entendida essa parte prática aí do cálculo referente à adesão do parcelamento HELP, eu ainda quero trazer mais algumas informações muito importantes que precisam ser levadas em consideração antes de aderir ou não a esse novo parcelamento aí. Confere aqui comigo. A primeira informação, então, muito importante é que ao aderir ao HELP, você não poderá fazer mais nenhum tipo de parcelamento enquanto ele estiver ativo, ou seja, você perde a possibilidade aí de incluir novos débitos ao parcelamento atual e também não poderá fazer nenhum outro novo tipo de parcelamento em paralelo ao HELP. Então imagine que você faça nesse momento adesão ao HELP, mas continue atrasando os novos impostos aí que serão calculados referente ao Simples Nacional. Então você precisa estar ciente
que esses valores que você está deixando atrasado aqui para frente, eles não poderão ser incluídos nesse parcelamento que você tem e também não poderá ser feito um novo parcelamento, ou seja, em paralelo ao HELP, para você pagar esses valores atrasados aqui para frente. Se você perder o HELP, você não vai conseguir reparcelar esses valores e todo o valor de desconto lá que você recebeu referente aos juros e multas, eles voltarão a ser cobrados aí da sua empresa. Entenda que o HELP é sim uma ótima oportunidade para você ganhar um bom desconto para colocar os valores atrasados aí de Simples Nacional em dia. Porém, se você tem uma previsão aí de que talvez você não consiga seguir pagando tanto as parcelas do HELP quanto os novos impostos aí que serão calculados, eu diria que é até melhor você não assumir essa responsabilidade com esse novo parcelamento. Por outro lado, se você está ok aí com as finanças do seu negócio, se você tem boas perspectivas para o futuro da sua empresa, eu sugiro sim que você aproveite essa oportunidade e faça adesão a esse parcelamento aí que é o HELP. Inclusive, uma dica que eu vou dar agora é se você já tem algum parcelamento ativo aí referente a débitos do Simples Nacional, você pode então cogitar cancelar esse parcelamento para aderir então ao HELP. Espero que tenham gostado dessas informações sobre essa possibilidade de parcelamento aí pelo HELP. Qualquer dúvida, deixa na descrição aqui do vídeo que vai ser um prazer estar contribuindo aí com vocês. Também, se precisar de uma ajuda um pouco mais personalizada, como eu falei, todos os meus contatos aí vão estar na descrição do vídeo. É só me chamar lá no WhatsApp que com certeza aí eu vou conseguir te ajudar. Combinado? Um grande abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo.